Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, paz esteja com todos, com todas, glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar aqui a live, glória a Deus, por mais uma manhã, por mais uma palavra, por mais uma oportunidade, amém, glória a Deus. Bom dia, Pri, tudo bem? Bom dia, Andréia, paz, tudo bem? Bom dia, Nilva, bom dia, paz, sejam todas bem-vindas. Ajudem a compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas. Glória a Deus, aleluia. Ajudem lá, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor vai trazer mais uma palavra abençoada aqui para os nossos corações. Vamos ser abençoados aqui por mais uma palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? A gente começa lendo e o Espírito Santo vai dando uns discernimentos, vai dando umas direções pra gente que é tremendo. Eu tava lendo hoje aqui, preparando essa live, esse devocional de hoje. E o Senhor já começou a ministrar outras coisas no meu coração que a gente pode aproveitar, né? Entendendo sobre a batalha espiritual. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Adri. Bom dia, Clau. Paz seja com todas. Amém? Glória a Deus. Vamos começar então a nossa live. Vamos aqui falar um pouquinho sobre discernimento espiritual, vencendo a guerra antes do ataque. Antes de sermos atacadas, antes de vivermos essa batalha espiritual, o Senhor, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá estratégias para que possamos vencer essas batalhas. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento eu te louvo, te glorifico, eu entrego, Senhor Deus, esta live, esta palavra, este devocional ao Senhor, consagro a Ti, Senhor Deus, apresento a vida de cada pessoa que está aqui agora e todas aquelas que vão assistir depois, que nós sejamos edificados, que nós venhamos ter discernimento espiritual, entendendo, Senhor Deus, que o Senhor está conosco diante de todas as batalhas, o Senhor vai na frente, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Rei Todo-Poderoso que batalha por nós, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ter discernimento, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, que nós possamos estar sensíveis espiritualmente para vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Espírito Santo, fica conosco, direciona, coloca cada palavra na minha boca, que eu venha ter o discernimento espiritual para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, que todas as barreiras, todos os bloqueios, Pai, na internet venham ser paralisados agora, que todos os ataques contrários, Senhor Deus, venham cair por terra agora. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração de pessoas para que elas venham ser edificadas e fortalecidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje nós vamos ler 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Tá? 2 Reis, deixa eu até colocar aqui já. Vamos fixar a mensagem, a palavra de hoje, que é 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Hoje nós vamos ler até o 10, mas ele é importante que vocês leiam depois até o 23, tá? Que vão te dar bastante discernimento, bastante entendimento e revelação da palavra de Deus. Deixa eu fixar aqui. Glória a Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Bom dia, Clau. Paz, tudo bem? Bom dia, Vivi. Sejam bem-vindas aqui à nossa live. Então, vamos ler lá. 2 Reis, capítulo 6, a partir... Opa, tem uma abelhinha aqui. A partir do versículo 8. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá.
Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Então, para vocês entenderem que o inimigo ele sempre vai tentar atacar diversas vezes, não é só uma vez, mas o homem de Deus ele se levantou, né, para dar o discernimento, para dar as direções para o rei, contra todo o ataque do rei da Síria. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a importância do discernimento espiritual, para que a gente venha vencer as guerras antes de nós vivenciarmos o ataque. Então o inimigo ele sempre vai tentar de várias formas nos atacar, ele vai tentar de várias formas, ele vai usar muitas estratégias para tentar nos afrontar, para tentar nos paralisar. Então há muitas batalhas que elas começam no espiritual antes de acontecer no natural. Já aconteceu situações com vocês, por exemplo, de vocês se posicionarem em oração, buscar a Deus, se posicionar? Quantas pessoas às vezes vêm e falam assim: antes eu estava afastado da igreja, eu estava afastada de Jesus e agora que eu me posicionei parece que piorou, parece que tudo alvoroçou, parece que agora as coisas estão mais difíceis. Por quê? Porque são estratégias espirituais. O inimigo ele vai tentar encontrar estratégias para tentar te parar, para te tirar do propósito, para te tirar da presença de Deus. Então o inimigo ele vai sempre tentar fazer com que situações aconteçam para te esfriar espiritualmente. E é exatamente esse o pensamento que o inimigo quer que você tenha, de que se você se aproxima de Deus, as coisas pioram. É como se aquilo que, quando você está afastado de Deus, estar morno, estar ali adormecido espiritualmente, é exatamente assim que o inimigo quer que você esteja, que para ele está cômodo, porque você não está posicionado em guerra, você não está posicionado em oração, buscando a presença de Deus. Então é importante nós mantermos, mesmo que às vezes venham situações difíceis, conflitantes, aonde Satanás ele vai fazer de tudo para tentar te parar, mas a sua permanência, a sua persistência, a sua busca em Deus vão te dar forças e estratégias espirituais. Então, antes dela acontecer no natural, esta guerra já está acontecendo no invisível, no sobrenatural, nas regiões celestiais. Esses dias mesmo, né, aconteceu uma situação com uma pessoa que ela me procurou e ela falou que ela estava se sentindo muito angustiada, que ela estava muito entristecida, que ela estava incomodada, que ela estava agitada, o espírito dela estava agitado. E aí eu não consegui ver a mensagem dela naquele momento que ela me mandou, eu fui ver bem depois. E aí quando eu falei com ela, ela me disse assim: eu agora estou melhor, porque eu fui orar, eu me derramei na presença do Senhor, eu orei, chorei na presença dele e eu me acalmei. E eu falei para ela: é exatamente isso, você está entendendo que você está numa batalha. E a melhor estratégia que nós temos para vencer as batalhas espirituais é nos prostrar diante do Senhor, é buscar o Senhor em oração. Então, quando o inimigo se levanta contra você, você começa a sentir fisicamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, isso vai te trazer uma agitação, vai te trazer uma angústia, uma ansiedade, um desânimo, às vezes até vontade de desistir daquilo que você está se posicionando a orar. Mas quando você entende: não, eu não posso agir na minha força, eu não posso agir nas minhas emoções, eu vou entregar ao Senhor, eu vou me derramar diante dele, que as coisas vão se acalmar. E foi exatamente isso que aconteceu com essa pessoa. E aí ela se derramou na presença do Senhor, ela chorou na presença dele, e aí veio aquela calmaria, ela se sentiu em paz, e logo um dia ou 2 dias, acho que um dia depois, aquilo que ela estava tanto orando, aquilo que ela estava tanto buscando, realmente começou a acontecer. E foi o que eu falei para ela: a bênção está próxima. Por isso que está essa agitação no mundo espiritual. O inimigo ele está fazendo de tudo para te fazer você parar, fazer você desistir, fazer você recuar, parar de orar, parar de buscar. Porque se vem esses sentimentos, se vem essas emoções, se vem essa ansiedade, vem essa angústia,
A primeira sensação que muitas pessoas têm é assim, ai, não, eu acho que eu vou parar. Eu não vou ter força para continuar. Tá muito difícil, eu tô sofrendo demais. Eu estou sentindo no físico, estou sentindo nas minhas emoções que eu não vou conseguir. Mas isso é uma mentira, isso é um engano. Satanás, ele quer que você pare, mas você não deve parar, você deve persistir, porque a vitória está próxima. A vitória está chegando. Então não desista, não deixe que essas afrontas, que esses sentimentos te paralisem, que te impeçam de buscar. Então elas vão começar no invisível. Às vezes você não vai ser algo palpável, não vai ser algo que você já está vendo o que está acontecendo. A batalha, ela está acontecendo no mundo espiritual. E às vezes você vai estar sentindo o que está acontecendo e que você não está visualizando com os olhos naturais. Então, antes da crise aparecer, antes do conflito explodir, antes da dor se manifestar, a guerra ela já foi declarada no mundo espiritual, através do nosso posicionamento. Então, quantas vezes eu me posicionei em buscar, em orar, em jejuar, e muitas situações acontecerem, até mesmo me trazendo cansaço espiritual, para que eu desistisse do propósito, para que, por exemplo, propósitos na madrugada. Não é fácil você levantar na madrugada para orar, quando você se coloca em buscar ao Senhor. Então veio cansaço, vem guerra, vem luta, despertador não toca, você não consegue acordar, parece que teu corpo está sofrendo fisicamente, porque você está enfrentando uma batalha espiritual, uma batalha que você não está vendo, mas o seu físico está sentindo. Então, nem toda luta vem com barulho, nem todo peso espiritual vai ser visível. Então, você vai sentir no teu físico, mas você não vai conseguir muitas vezes entender. Então, você vai começar a falar, meu Deus, eu estou com um sono fora do normal. Eu estou cansada de uma forma que não condiz com a realidade. Você vai pensar assim, não fiz nada e eu estou me sentindo muito cansada, estou me sentindo muito exausta. Mas é que você está numa guerra que é invisível aos seus olhos naturais, mas você está guerreando, você está batalhando. Então outros cansaços, eles são muito inexplicáveis. A ansiedade que vem, uma ansiedade assim que é muito constante, você começa a sentir uma aflição, um ataque na mente, né? São opressões no ambiente e conflitos que surgem do nada, mas do nada dos seus olhos naturais, mas no espiritual já está acontecendo. E a verdade, ela é muito simples, mas ela é muito confrontadora. Quem anda no espírito não espera a crise aparecer para reagir. Quem anda no espírito consegue discernir a guerra antes de vencer ela, antes dela acontecer no natural. Eliseu, aqui a palavra está dizendo que Eliseu, ele era um homem que vivia antes da guerra natural acontecer. O rei da Síria, ele estava sempre encontrando estratégias para atacar o povo de Israel. Mas havia um homem em oração, havia um homem em intercessão, havia um homem que dependia de Deus e que acreditava no poder do Senhor. Então ele se posicionava em guerrear, ele se posicionava em orar, em buscar, e ele desenvolveu uma sensibilidade espiritual, aonde o Espírito Santo revelava para ele as estratégias que o inimigo estava de artimanha, que ele estava manipulando, que ele estava tentando encontrar estratégias para atacar o povo de Israel. E então, aqui a palavra do Senhor está dizendo que não foi só uma vez, foram várias vezes que o inimigo tentou atacar. Então você pode hoje estar posicionado em oração pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelo ministério. Não sei qual é o motivo que você está se posicionando hoje. O inimigo, ele vai tentar encontrar várias estratégias para tentar te parar. Ele vai tentar entrar em brechas que estão abertas. Ele vai tentar encontrar lugares aonde não tem um posicionamento, aonde não tem um sentinela de oração, aonde não tem uma pessoa orando, aonde não tem uma pessoa vigiando. Por isso é importante nós nos mantermos em vigilância constantemente. Ele vai tentar encontrar estratégias para se infiltrar dentro da sua casa. E muitas vezes ele vai se infiltrar de uma forma muito sutil.
Ele vai tentar entrar dentro da sua casa, às vezes através de pessoas, de uma visita. Às vezes ele vai tentar entrar dentro da sua casa através de presentes. Às vezes através de amigos que você acha que realmente são seus amigos, mas são pessoas que infelizmente acabam carregando um peso espiritual, uma inveja. E isso acaba dando legalidade sem você perceber. Por isso nós precisamos estar vigilantes, buscando através do Espírito Santo um discernimento espiritual. E a palavra do Senhor diz assim, que repetidas vezes Eliseu alertou o rei. Lá no versículo 10, então ele está dizendo que repetidas vezes, não foi só uma vez. Foram várias vezes que Eliseu alertou o rei sobre as estratégias do inimigo. E mais pra frente aqui, a palavra do Senhor diz assim, ó: e isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Porque todas as vezes que o rei, que o profeta Eliseu se posicionava em oração, que ele estava em constante busca, o Espírito Santo revelava para ele as estratégias do inimigo. E aí o que aconteceu? Ele conseguia avisar, alertar o rei como é que o inimigo ia tentar entrar e invadir o território de Israel. E aí o rei já se alertava e fazia realmente, obedecia todas as orientações que o homem de Deus dava para ele. Por isso é importante você sempre estar debaixo de uma cobertura espiritual, estar em uma igreja onde você tem homens e mulheres de Deus que possam te dar orientações, que possam te dar direções necessárias para você vencer as batalhas espirituais. Eliseu era um homem de Deus e ele estava constantemente buscando ao Senhor. Então ele tinha este dom de discernimento de espírito. Ele vivia em oração. E nós precisamos buscar constantemente este dom. Ele é essencial para a nossa vida cristã. Ele é fundamental para que a gente venha entender as estratégias. Quando nós buscamos em espírito ao Senhor, quando nós buscamos este dom espiritual, ele é muito importante. O Espírito Santo vai nos alertar de coisas que o inimigo vai tentar se infiltrar. Então nós vamos ficar sensíveis espiritualmente. O Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais para realmente discernir aquilo que nós precisamos discernir em espírito. E antes mesmo da guerra chegar, nós vamos estar sensíveis, nós vamos entender qual é o nosso posicionamento. E aí, qual é a resposta? Vocês não me apontarão quem está do lado de Israel, né? Quando o rei pergunta, aí o que os conselheiros respondem ao rei da Síria? Ele fala assim, ó: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. O Senhor revela aquilo que está no profundo, aquilo que nós precisamos discernir em espírito, mas nós só vamos conseguir desenvolver essa sensibilidade espiritual a partir da nossa busca, a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus. E o Espírito Santo vai nos dar estratégias, ele vai nos dar direções para que a gente possa realmente entender qual é a maneira, qual é a forma, qual é a estratégia certa, correta para vencer as batalhas espirituais. Então Eliseu, ele é um profeta e ele está em Israel. Ele é conhecido como um homem de Deus. E assim vai ser você, através do seu posicionamento, de você buscar ao Senhor no teu secreto, buscar a sensibilidade espiritual. Enquanto o rei da Síria estava planejando um ataque contra Israel, Deus estava revelando tudo a Eliseu. O inimigo, ele planejava no secreto, mas Deus expunha no espírito. Era no espírito que Eliseu entendia as artimanhas do inimigo. Os planos do inimigo foram frustrados antes deles se tornarem uns ataques reais.
Antes do inimigo atacar a sua casa, antes dele atacar a sua família, o Espírito Santo vai te dar estratégias. Por isso é importante a gente permanecer em oração, nós não podemos parar. Nós precisamos ter um posicionamento radical em busca, em oração, porque vai ser através do nosso posicionamento que o Senhor vai nos dar as estratégias. Porque quem anda no Espírito não vive de surpresas, vive de discernimento. Não é o seu achismo, não é o que você acha, não é uma, digamos, como é que fala? Eu tive pressentimento. Não é pressentimento, isso é coisa ocultista. Nós precisamos agir com discernimento espiritual, precisamos agir no Espírito. A palavra do Senhor, lá em Hebreus 5, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, oração constante, busca constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que está dizendo aqui? Que nós não podemos viver... agora eu vou orar, agora eu não vou mais orar, agora eu vou buscar, agora eu não vou mais buscar, agora eu tô cansado, agora eu preciso buscar ao Senhor. Não, nós precisamos ter uma vida constante na presença de Deus. E a palavra está dizendo aqui, Hebreus capítulo 5, versículo 14, que o exercício constante, a nossa busca constante pela presença de Deus vai nos tornar aptos, vai nos dar discernimento tanto daquilo que é bom quanto daquilo que é mal. Então, o discernimento, ele vai se desenvolver como? Como nós podemos buscar essa sensibilidade espiritual? Como nós podemos buscar o discernimento espiritual? Tendo uma vida de oração, tendo intimidade com Deus, tendo maturidade espiritual, uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, nós não podemos negligenciar esta busca. Se Eliseu não estivesse posicionado, se Eliseu não estivesse uma vida de oração, se ele não fosse um homem de Deus, o inimigo já teria atacado o povo de Israel. Aí, mais pra frente, a palavra do Senhor diz assim, que o servo, aqui diz assim, que o rei ordenou que descubram onde está este homem de Deus. Porque muitas vezes o inimigo ele vai tentar te paralisar de uma forma, quando ele vê que não consegue, ele vai tentar atacar de outra forma. Por exemplo, hoje você é uma pessoa posicionada em oração, e o inimigo ele vai tentar te enfraquecer atacando os seus à sua casa. Ele vai tentar atacar aquelas pessoas que estão mais vulneráveis. E aí, quando ele percebe que não consegue, ele vai tentar atacar você. Você que está posicionado, você que está tendo discernimento. Aí, o que o inimigo ele fez? Fala assim, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhes informarem que o profeta estava em Dotã, lhes informaram. Eles enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O inimigo achou que se ele atacasse à noite, se ele fosse no momento onde estava todo mundo dormindo, onde estava escuro, seria mais fácil dele atacar, porque ele queria saber onde estava Eliseu. E o inimigo ele vai e envia uma tropa de cavalos e de carros de guerra exatamente onde estava Eliseu. Aí o que acontece lá no versículo 15? Diz assim, que o servo do homem de Deus, aquele homem que acompanhava Eliseu, que era um discípulo de Eliseu, já não era mais Geazi, porque Geazi já havia se corrompido, Geazi já estava longe, não estava mais caminhando com Eliseu. Aqui está dizendo que um homem de Deus que estava caminhando com Eliseu. Ele se levantou bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? Pode ser que tenham pessoas que andam com você ou que estão aí na sua casa e dizem assim, agora, o que a gente vai fazer com essa situação? Nós não vamos conseguir vencer, não tem mais saída, não tem dinheiro, não tem remédio, não tem solução, nosso filho tá perdido, nossa filha tá perdida, meu casamento tá perdido. Pode ser que aconteçam situações que falem assim, nossa, o inimigo nos atacou enquanto a gente estava dormindo.
Exatamente, existem demônios que atacam à noite no subconsciente e no inconsciente. E isso é um tema que eu quero trazer para uma próxima live para vocês entenderem. Por isso que eu disse assim, que eu comecei a ler a palavra de Deus e o Senhor começou a me dar uma revelação de outras áreas, de outras dimensões aqui sobre a importância do nosso discernimento para vencer os ataques espirituais. Então, aquele que acompanhava Eliseu, aquele que era discípulo de Eliseu, ele não conseguiu ter esse discernimento que Eliseu tinha. Ele começou a ficar com medo, ele começou, pronto, agora vão nos atacar. Estamos cercados de cavalos e de carros de guerra, agora o inimigo nos encontrou. Mas o que o profeta respondeu para ele? Ele diz assim, lá no versículo 16, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu já estava gerando isso no espiritual, ele já estava tendo discernimento, ele já estava tendo entendimento que o Senhor estava na frente, que o Senhor estava guerreando por ele, porque esta batalha, antes de acontecer no físico, já estava acontecendo no mundo espiritual. Aquilo que o homem de Deus, o servo de Deus estava vendo, aquele que era o discípulo de Eliseu estava vendo, era algo natural. Mas Eliseu já estava vendo o que estava acontecendo no espiritual, porque ele já estava posicionado em guerra, ele já estava buscando ao Senhor, ele já estava tendo estratégias e Deus já tinha mostrado para ele como estava a situação no mundo espiritual. E aí, mais para frente, no versículo 17, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Desculpe. Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus enviou um grande exército para guerrear em favor do homem de Deus. Quando nós estamos posicionados no Senhor, Ele enviará carros e cavalos de fogo em nosso favor e vai destruir todo o exército inimigo, tudo aquilo que ele tem atacado, tudo aquilo que ele tem te afrontado, vai cair por terra. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa e na sua família. Por isso é importante nós buscarmos ao Senhor, termos discernimento de espírito. Quem não exercita o discernimento é facilmente enganado. O servo do homem de Deus, o servo de Elias, ele não estava sensível espiritualmente. Ele não estava vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas quando Eliseu ora e fala: Senhor, abre os olhos dele, mostra para ele aquilo que eu estou vendo. Mostra para ele que o Senhor já enviou a providência do céu. Mostra para ele que o seu exército está aqui para nos defender. E glória a Deus por isso. Quando o inimigo, ele não consegue avançar, ele vai tentar te intimidar, ele vai tentar colocar medo, ele vai tentar fazer com que você venha ficar coagido, venha se sentir inseguro, venha tentar retroceder, para que você não persista, para que você não persevere, para que você duvide daquilo que Deus é capaz de fazer. Então, perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, ele é essencial, porque nós vamos ter táticas, nós vamos ter estratégias, nós vamos ter sabedoria, até mesmo no momento da oração. O inimigo, ele até tentou atacar à noite, achando que isso iria intimidar, achando que iria enfraquecer, porque existem muitos ataques noturnos, sim, existem muitos ataques que são silenciosos, e existe muito ataque emocional também. O inimigo, ele sempre vai tentar gerar medo quando você sabe que já perdeu no espírito. Aqui na minha casa já aconteceu várias vezes de a gente estar dormindo e de repente a gente ser atacado espiritualmente de madrugada. Mas o Espírito Santo nos acordar, principalmente o meu esposo, acordar ele de madrugada e ele se levantar em oração, em guerra, estratégia, e o inimigo se bater em retirada.
Exatamente, o medo é contrário da fé, falta de fé é pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Então nós precisamos ver, nós precisamos acreditar que o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele está na frente. Mesmo que o servo do homem de Deus, ele não estava conseguindo ver, mas a hora que Eliseu ora e pede para o Senhor abrir os olhos espirituais dele, ele consegue ver que haviam muitos carros e muitos cavalos de fogo ao redor do Eliseu. Eliseu tinha favor diante de Deus. E nós precisamos nos posicionar, buscando em oração, buscando este favor de Deus, para que no momento certo o Senhor já vai ter um exército posicionado em seu favor. A guerra já está ganha. Não duvide, somente creia, somente busque ao Senhor e continue determinando, acreditando que o Senhor dos Exércitos já venceu esta batalha por você. Esse servo que estava acompanhando, né, Eliseu, ele era um servo que pode estar representando muitas pessoas hoje. Né? Muitas pessoas hoje oram, mas vivem dominados pelo medo. Tem medo de agir, tem medo de declarar, tem medo de guerrear dentro de casa. Pessoas que jejuam, mas se sentem cercados, se sentem oprimidos. Na primeira batalha, na primeira ação do inimigo, já desiste, recua, para de guerrear, para de lutar. Eles acabam acreditando nessas afrontas, acabam acreditando naquilo que o inimigo está lançando, as palavras para te coagir, para te paralisar. Andam mais ansiosos, com medo, inseguros do que crer daquilo que não está vendo no invisível. Quando nós nos posicionamos em oração, meus queridos, não tem como o Senhor não se posicionar em nosso favor, não tem como o Senhor não enviar anjos ao nosso favor, porque nós estamos posicionados nele, mas nós precisamos acreditar. Quem só enxerga o natural sempre vai reagir no pânico, sempre vai reagir na emoção. Uma verdade que define toda a batalha espiritual é aquela que nós nos posicionamos em Deus, é aquela que nós buscamos no Senhor, é aquela que nós cremos que Ele está na frente. Então nós não devemos ter medo. Quando o profeta diz, né, para esse servo do homem de Deus, para esse servo que acompanhava ele, falava para ele: não tenha medo. Então o Senhor está dizendo hoje para você: não tenha medo, não recue, não venha desistir daquilo que você está fazendo, do seu posicionamento. Não tenha medo, o Senhor está contigo. O Senhor vai te mostrar o grande exército que Ele colocou ao seu favor. Eliseu, ele não negou a existência da guerra. Ele sabia que existia uma guerra sendo travada. Ele sabia, mas ao mesmo tempo, o discernimento espiritual, o posicionamento dele, a crença dele, a fé dele fez ele crer que Deus estava com ele. Da mesma forma que o Senhor mostrava, dava as estratégias para Eliseu, para ele guerrear, para ele falar para o rei aonde que o inimigo estava tentando atacar, você acha que o Senhor vai te abandonar? Você acha que o Senhor vai te deixar abandonado na guerra? Você que tem se posicionado, você que tem buscado, o Senhor é contigo. Somente creia, não desista. O Senhor, ele revelou que existia uma realidade espiritual. Ele mostrou para Eliseu que existia um ataque. E ele tinha essa sensibilidade espiritual. Então, quando nós nos posicionamos para orar, o Senhor, ele vai nos dar estratégias. Ele vai nos cercar. Mesmo que o inimigo tente te coagir, você vai estar cercado. E esta é uma oração, eu sempre me coloco: Senhor, ergue muralhas de fogo na minha casa, cerca a minha família, coloca anjos de fogo para me guardar aonde eu for, para guardar a minha família.
para guardar o meu esposo, para guardar a minha filha, que nós sejamos guardados, que nós sejamos blindados, que nós sejamos protegidos. Às vezes a minha filha chega em casa, ela conta situações que aconteceram e eu já falo para ela, isso daí é um ataque espiritual, mas ela também já está sensível espiritualmente, ela já está tendo discernimento e ela consegue contra-atacar, ela já entra em intercessão, ela já começa a orar, ela já começa a buscar o Senhor e ela entende que aquilo é um ataque espiritual, mas nem por isso ela fica coagida. E assim tem que ser com você também. Através do nosso posicionamento em casa, os nossos vão começar a se espelhar, eles vão começar a ver como é que nós reagimos. E quando você menos esperar, você vai ver que eles vão começar a reagir da mesma forma que você. Por isso nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ter sabedoria dentro da nossa casa. Não adianta a gente ficar confrontando, não adianta a gente ficar ali cobrando, você precisa ser um exemplo. E através do seu posicionamento, a forma que você vai guerrear no mundo espiritual, o Senhor vai te dar as estratégias corretas, vai te dar as estratégias, as armas certas para você vencer as batalhas. Então, quando os olhos espirituais, eles são abertos, assim como foi do servo, né, de Eliseu, ele viu os cavalos, ele viu os carros de fogo, o céu inteiro estava posicionado em guerra em favor de Eliseu. E antes do ataque do natural, o céu já estava posicionado. Então, os céus estão posicionados a seu favor, os anjos do Senhor estão posicionados a seu favor. E antes da crise, Deus já havia enviado reforço. O reforço que você precisa. O Senhor é contigo. Então pare de ficar questionando, será que o Senhor está ouvindo minha oração? Parece que a situação não passa, toda essa tribulação não se acalma, eu continuo realmente sendo atacado, mas isso é por conta da sua fé. Você precisa acreditar e se posicionar e não aceitar as afrontas do inimigo. Aquilo que Satanás ele coloca para tentar te paralisar, para tentar te parar, não aceite, se posicione, continue buscando ao Senhor com muita força, com muita fé, continue crendo, peça para que ele venha abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver o exército que já está formado ao seu favor. Então, como que essas guerras se manifestam hoje? Então, essas batalhas, elas podem aparecer de diferentes formas. Ela pode vir como uma ansiedade constante, como uma opressão mental. Às vezes pode vir com pensamentos de desistências, conflitos repetitivos na família, crises repentinas, desgastes espirituais extremos, ataques no silêncio e na madrugada. Então você pode ser atacado. Assim como Eliseu foi cercado à noite, muitos hoje são atacados antes da crise aparecer no natural. Então o inimigo ele está se movimentando, mas através do seu posicionamento, através da sua obediência ao Senhor, você vai ter discernimento e o Senhor vai te dar as estratégias certas para você vencer as batalhas. Então o inimigo ele vai sempre tentar roubar a sua paz. Ele vai tentar te enfraquecer na fé, ele vai fazer você acreditar, vai fazer você ficar com medo, vai fazer você recuar e duvidar de que o Senhor já está cuidando de tudo. Às vezes o inimigo ele vai fazer você ficar com a sua mente confundida, ficar com a sua mente confusa. Às vezes até dentro da sua casa, seus filhos se levantam contra você, falando palavras que entristecem teu coração, falando palavras que fazem você recuar, ou às vezes dentro da igreja você está e pessoas são usadas para tentar te paralisar, para te entristecer, para te afastar do propósito, para te afastar das promessas de Deus, mas não desista, não recue. Esse vai ser sempre o objetivo e sempre vai ser a estratégia que o inimigo vai usar para tentar te paralisar. Então ele vai fazer você esquecer que o céu já está lutando ao seu favor. E aqui a palavra do Senhor diz que quando o profeta orou, né? Então o servo do Senhor, o servo de Eliseu, ele viu o que estava acontecendo no sobrenatural. Ele viu os carros, ele viu os cavalos de fogo. E este é uma resposta de que o Senhor ele vai te mostrar o que está acontecendo no sobrenatural. Através da sua oração, ele vai te dar discernimento. Então o Senhor, ele abre os olhos destes homens para que possam ver. Quando o exército inimigo está acampado ao redor dali de onde estava Eliseu,
o Senhor abre os olhos dele. Quando eles abrem, eles veem que está cheios de exércitos, cheios de cavalos, cheios de cavalos e de carros de guerra. E aí aquilo faz eles retrocederem. E aí quando o rei viu aquilo, pergunta para Eliseu: e agora, o que eu devo fazer com isso? Agora que o inimigo ele entendeu que ele está cercado, eu devo matá-los? Não. O Eliseu fala assim: não, agora você vai servir eles. Porque esta guerra ela não foi vencida com estratégias humanas, ela foi vencida por estratégias espirituais. Foi o Senhor quem venceu. Então, nós devemos buscar discernimento. Como é que nós devemos nos posicionar para vencer as batalhas? O Senhor feriu o inimigo de cegueira. Ele começou a ficar cego e só viu depois que estava tomado de exército. Muitos estavam sendo atacados ali naquele momento por uma batalha espiritual. Então, o inimigo ele acaba recuando. Então nós não estamos lutando sozinho. Quando nós estamos posicionados em espírito, o Senhor é quem vai governar, porque nós acreditamos nele, nós nos posicionamos no Senhor, nós encontramos estratégias espirituais para vencer as batalhas. Eliseu, ele não saiu correndo. Eliseu, ele não entrou em pânico, ele somente orou e ele exerceu a autoridade. Então a fé, a autoridade exercida através da nossa fé é a maior estratégia para vencer o inimigo. Se você tiver um pingo de dúvida no seu coração daquilo que o Senhor é capaz de fazer, você já está dando legalidade, você está dando autoridade para o inimigo atacar. Por isso nós precisamos manter a calma, precisamos buscar no Senhor estratégias e tudo aquilo que nós precisamos vai acontecer. Então não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Por isso, é importante buscarmos discernimento espiritual. Nós precisamos nos manter em vigilância, manter em oração, buscando no Espírito estratégias espirituais. Porque as guerras, antes delas acontecerem no natural, elas já estão acontecendo no mundo espiritual. Já existe uma guerra sendo travada contra a minha vida e contra a sua vida. Mas nós devemos nos manter posicionados no Senhor. Nós devemos nos manter buscando em Deus estratégias. As orações da madrugada, elas nos dão autoridade espiritual. Quando você se posiciona em orar, em buscar o Senhor nas madrugadas, você recebe autoridade espiritual. Mas, para isso, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos tirar todo o sentimento de rejeição, todo o sentimento de abandono, tudo aquilo que possa dar uma legalidade a Satanás. Você não está aqui nesta terra para buscar aprovação humana. Você está aqui para cumprir um propósito que vem do céu, um propósito do Senhor. E as estratégias que você precisa para vencer, as estratégias que você precisa para guiar, vai ser através da oração, vai ser através do seu posicionamento. Então Eliseu, ele se manteve fiel ao Senhor, mesmo diante de todas as afrontas, mesmo diante de todas as batalhas. Ali eu entendi que quando o Senhor, o rei, ele fala assim para o rei de Israel, Eliseu, ele fala assim, que é para ele não ir naquele lugar, porque o inimigo vai atacar naquele lugar. Aí o que o rei fala assim? Ele investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Então, todas as vezes em que Eliseu era usado para dar uma orientação para o rei ia lá primeiro, ele investigava para ver se realmente fazia sentido. E tem muitas vezes que Deus vai te usar, para falar para pessoas, e nem sempre aquelas pessoas vão acreditar naquela direção que Deus está te dando para você falar para elas. Mas você está cumprindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Então não se importe com o comportamento dos outros, não se importe com a reação das outras pessoas. Continue se movendo conforme a direção do Espírito Santo. Continue se posicionando, buscando em oração. E no momento certo tudo vai acontecer.
Mesmo que o inimigo tente te atacar pela noite, mesmo que o inimigo tente te atacar achando que você está distraído, que você está disperso, mas o Senhor está contigo, porque há um grande exército do Senhor posicionado em seu favor. Amém? Então, continue buscando a Deus, porque quem anda no Espírito não luta sozinho, governa com a autoridade espiritual, a autoridade que você precisa para vencer as batalhas. Você vai conseguir permanecendo no Senhor, ficando à disposição do reino de Deus, ficando à disposição do Espírito Santo, e ele vai te dar todas as estratégias. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você hoje, né, você que está aqui assistindo essa live, que você possa agora fazer essa declaração. Fale assim agora: Senhor meu Deus e meu Pai, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu discerno no Espírito. Os meus olhos espirituais estão abertos. O céu luta por mim. Toda opressão cai agora. Toda confusão sai da minha mente. Essa guerra já está vencida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Esta oração está declarada no mundo espiritual e eu creio que o Senhor vai abrir os seus olhos para você ver o que está acontecendo no mundo espiritual, e você terá estratégias, vai ter direções do Espírito Santo para vencer essas batalhas, porque há um grande exército de Deus, anjos de fogo, carros de fogo em seu favor. Amém? Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor venha abrir os olhos espirituais do teu povo, que eles venham, Senhor, se posicionar em oração, se mantendo, Pai, em obediência, se mantendo em busca de um coração sincero, um coração limpo, um coração lavado na tua presença. Tira, Senhor Deus, todo medo, toda ansiedade, toda confusão, Senhor Deus, tudo aquilo que vem tirar eles do propósito. Em nome de Jesus, revela, Senhor Deus, a eles as batalhas antes delas se tornarem crises, que eles venham ter estratégias do céu, Pai, para vencer essas batalhas. Posiciona agora, Senhor Deus, os seus anjos, anjos de fogo, carruagens de fogo, Senhor, ao redor destas casas, dessas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor Deus, as casas, guarda, Senhor Deus, os ministérios, guarda, Senhor Deus, cada vida aqui presente, todas aquelas que estão aqui ouvindo e aquelas que ainda vão ouvir esta palavra, em nome de Jesus. Que saia agora, Pai, daqui todo espírito que queira roubar a paz, todo espírito que queira roubar o discernimento e todo espírito que queira roubar a autoridade, porque nós recebemos a palavra do Senhor, aonde Jesus nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça das serpentes, dos escorpiões e contra todo o poder das trevas, e nenhum mal nos fará dano. Nós sabemos que a vitória já foi decretada no Espírito, através do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e que eu te agradeço no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje mais uma estratégia, mais um discernimento, mais uma palavra para entendermos qual deve ser o nosso posicionamento diante das regiões celestiais, diante das batalhas espirituais, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 6 que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa guerra é espiritual. Então nós precisamos buscar discernimento do Espírito, buscar estratégias espirituais para guerrear e vencê-las, porque o Senhor dos Exércitos já está na frente de todas as batalhas por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Compartilha com mais alguém essa live, que mais pessoas sejam abençoadas. Tem tantas pessoas hoje sofrendo, passando por batalhas e sofrem por falta de discernimento, por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que o povo padece, perece por falta de conhecimento, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então que outras pessoas sejam
alcançadas e sejam edificadas hoje no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe e até amanhã. Amanhã eu volto às 13 horas para fazer uma live aqui com você. Amém? Deus abençoe e até mais. Fica com Deus.